A paz do Senhor, meus irmãos, ouvintes, com muita alegria que nós estamos aqui com a última transmissão via internet, porque nós retornaremos com grande alegria no dia 2 agora de agosto, próximo domingo, teremos cultos regulares, ao retorno aos cultos regulares em nossa igreja na rua Jalpaci 522. Tomaremos então todas as medidas necessárias, todo o cuidado, todos os protocolos de segurança para esse nosso retorno, né? Como já tenho comentado com os irmãos e tenho colocado inclusive em nossas redes sociais, a questão da segurança. As pessoas com uma idade já avançada, acima dos 60 anos, devem ter um cuidado redobrado e, se possível, se você sentir a vontade, você pode ficar em sua casa aguardando um momento mais propício, tá bom? Então, nesse primeiro momento, teremos um culto reduzido, com a carga horária reduzida, seguindo todos os protocolos de segurança, tá? Então, retornaremos agora no próximo domingo, agora dia 2 de agosto. Hoje, 29, traremos então a última mensagem via internet, tá bom? Eu quero convidar você, neste momento, a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo de 7 a 10. Atos 20, de 7 a 10. Enquanto você vai abrindo aí a tua Bíblia, eu quero dizer que ainda se encontra internado o irmão Valmir, né? Então, carecendo das nossas orações, tem tido melhora e nós queremos que em breve ele estará conosco. O irmão José Rosival já está na casa dele, recuperando dessa enfermidade tão grave que assolou o mundo inteiro, né? E nós, até aqui, temos orado para que menos pessoas possível, né, seja atingido por essa enfermidade de nossa igreja. Deus tem tomado conta dos nossos irmãos que, infelizmente, pegaram essa doença. Tá bom, meus queridos? Atos 20, de 7 a 10. Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Que o Senhor abençoe essas palavras em nossos corações. Nós vamos trabalhar nessa noite dentro de um título: o sono impróprio. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo em nossas casas, como a tua igreja, para adorar e exaltar o nome do Senhor. Também para poder ouvir a tua voz, as tuas instruções segundo a tua palavra. Nos abençoa, abre a nossa mente, o nosso coração, para entendermos agora a tua palavra. Pedimos mais uma vez pelos irmãos que estão enfermos, o irmão Valmir, ainda internado, mas em recuperação. Nosso irmão Rosival já está em casa e já está se recuperando. Nós só temos a agradecer ao Senhor. Pedimos também pela Nina, irmã da irmã Luza, lá em Vitória da Conquista, na Bahia, que o Senhor possa agir na vida dela e possa confortar todos que estão ao redor dela. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja de modo geral. Muito obrigado pelo retorno que iremos ter. Obrigado por estar já passando essa situação tão difícil que todos passaram durante esse período, e pedimos ao Senhor que continue nos abençoando. Muito obrigado por tudo. Fala conosco nessa noite através da tua santa e bendita palavra. Nós pedimos ainda, ó Deus, por esse país, por essa nação, pelos nossos governantes. Pedimos e agradecemos por aqueles que por esse tão longo período estiveram trabalhando no combate à epidemia, como os médicos, enfermeiros, demais agentes públicos.
nós só temos a agradecer a eles. E também nós pedimos para que o Senhor possa estar cuidando de cada um da nossa igreja, com suas dificuldades, os nossos idosos, demais irmãos nesse período de reclusão que passamos. Nós só temos a agradecer por todas as bênçãos, por ter nos guardado, nos protegido, por ter nos dado então firmeza mais ainda na Tua Palavra. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, meus queridos, e amém. Muito bem, o sono impróprio é o título da mensagem desta noite, e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essa história ocorrida lá em Troade. Paulo estava pregando o evangelho, como de costume, em suas viagens, e estava então no cenáculo, numa sala grande, e essa sala era no terceiro andar, segundo a informação do texto, e muitas pessoas, como de costume, ouviam Paulo e as suas mensagens. Especificamente nesse dia, Paulo estendeu um pouco mais a mensagem, porque no outro dia ele ia se retirar de Troade. O que aconteceu é que, chegando um horário muito tarde da noite, e algumas influências externas ao fato atingiram um jovem que estava na janela ou numa porta, numa abertura no terceiro andar. O nome desse jovem, conforme o texto, era Eutico. Esse jovem era, na verdade, não era nem um jovem, ele estava passando da adolescência para a juventude. Alguns escritores, teólogos dizem que ele tinha cerca de 8 a 12 a 14 anos, nessa faixa de idade, não sabemos direito qual a idade, mas era ainda muito jovem. E ele estava então num lugar muito perigoso, vamos dizer assim, e que alguns fatores externos contribuíram então para o sono de Eutico. Então nós vamos falar sobre sono impróprio, né? Ele dormiu no momento errado e dormiu no lugar errado. Havia muitos candeeiros ligados e então o ambiente se aqueceu, e também a fumaça das lâmpadas acesas contribuíram para um sono de Eutico que estava, parece, conforme nós lemos e percebemos, um pouco disperso da mensagem do apóstolo Paulo. Então, é dentro dessa ótica da palavra do Senhor que eu quero trazer para os irmãos algumas coisas importantes acerca do sono, fazendo um paralelo, uma comparação com essa história, mas de um sono espiritual. Não um sono literal, como foi o caso de Eutico, mas fazer uma analogia para que possamos entender que muitas vezes, em questões espirituais, agimos muito parecido com esse adolescente Eutico. E é dentro dessa ótica, deste olhar, que eu quero trazer para os irmãos algumas informações, algumas instruções para nós. E espero que sirva para a nossa edificação, para a nossa prontidão em relação a sermos crentes em Jesus. Então, o sono impróprio do crente, é isso que eu quero trazer para os irmãos. O sono impróprio do crente, ele é, primeiro, o sono impróprio do crente é esperar sempre uma mensagem confortável. Não sei se foi o caso de Eutico, né? Talvez Paulo estava sendo um pouco duro na sua instrução e ele esperava então uma mensagem confortável. O primeiro destaque que eu quero dar para os irmãos é exatamente isso. O sono impróprio do crente é muitas vezes esperar sempre uma mensagem confortável. Me parece que Paulo não estava pregando algo que era confortável, tá? Algo que era agradável aos ouvidos dos seus ouvintes, dos seus discípulos, daqueles que estavam ali ouvindo a mensagem do apóstolo Paulo. Porque, na verdade, grande parte das mensagens dos apóstolos e de Jesus, elas foram instruções corretivas. Ok? Então, se nós formos fazer uma comparação, talvez Eutico tenha cochilado, tenha dormido no ponto, porque a mensagem não estava sendo muito agradável. Eu estou aqui fazendo conjecturas. O texto não fala sobre isso. Porém, eu posso tirar uma lição para os nossos dias, para os crentes desse tempo, que às vezes nós estamos num sono impróprio,
que é, por exemplo, aguardar sempre uma mensagem confortável. Nem sempre a mensagem será confortável, ela será edificante, ela trará para você lições práticas para um viver cristão autêntico. E isso é que é importante. Então, a distração de Eutico talvez tenha sido porque a mensagem não lhe estava sendo muito propício aos seus ouvidos, ao seu coração. E eu quero então fazer essa analogia, dizendo que às vezes nós dormimos no ponto, nós dormimos na janela, nós dormimos no lugar impróprio, porque muitas vezes nós estamos aguardando uma mensagem confortável e muitas vezes não será. Esse é o primeiro ponto que eu destaco para os irmãos nessa noite, para a nossa reflexão e para o nosso retorno no próximo domingo. A mensagem normalmente ela é dura, ela confronta e ela muitas vezes não é agradável. Então, as pessoas muitas vezes recebem isso como algo desagradável e aí elas começam a dormir então no ponto. Então, o primeiro destaque que eu dou nessa manhã é que você pode estar num sono impróprio, querendo uma mensagem agradável ao seu coração e de fato Deus quer então corrigir e te levar a um patamar muito mais elevado como crente em Jesus. Segundo, o sono impróprio do crente aqui, comparando a questão de Eutico, é sempre achar que já aprendeu tudo. Não sei se aconteceu com Eutico. Não sei se ele achava que as palavras ali ele já sabia, aquilo que Paulo estava pregando ele já era de conhecimento dele, porque você sabe que com 8 anos as crianças já sabiam a maior parte da Torá judaica, a maior parte dos livros sagrados do judaísmo, eles já sabiam. Em vista que o próprio Jesus com 12 anos já discutia com doutores da lei, porque era um costume as crianças serem instruídas na palavra. Eu não sei se esse jovem que já entrando na sua juventude, já não achava que já tinha aprendido tudo, por isso caiu no sono. E muitos crentes estão nesse sono impróprio de achar que já aprenderam tudo. E aí, meus queridos, quando nós já achamos, e esse é um problema achar, que já sabemos tudo, nós dormimos no ponto. Nós corremos o risco de cair da janela e algo grave acontecer com a nossa vida. Isso é muito importante aprender. Isso é muito importante. Não durma nesse ponto, meu querido. Não ache que você já aprendeu tudo. Há sempre o que aprender na carreira cristã. Há sempre algo a mais. Aquelas pessoas que se acham já super poderosas em conhecimento estão, meus queridos, correndo o risco do fracasso, porque já não querem dar ouvidos àqueles que sabem mais e que têm mais experiência para passar. Talvez Eutico, não apenas as coisas externas como o calor que aqueceu o cenáculo ou a fumaça o fez dormir, mas talvez tenha sido, como nesse tempo, achar que já sabia tudo aquilo que Paulo estava ensinando. Mas nós temos um terceiro ponto que também é importante para a nossa reflexão nesta noite. O sono impróprio do crente é, talvez, não se comprometer com a obra. Eutico talvez não queria se comprometer com a obra. Estava desligado do negócio, estava desligado do assunto. Estava tão fora de si pelo tempo longo do discurso de Paulo, já pela hora avançada, já contribuiu também o aquecimento local, a fumaça, e ele dormiu e caiu. Muitas vezes nós caímos num sono espiritual porque não queremos nos comprometer com a obra. Não queremos, meus irmãos, nos comprometer. Não queremos ter responsabilidade. Não queremos assumir o nosso papel. Olha só, Eutico me parece que estava se escondendo da realidade. Eutico estava distante, diz o texto que ele estava lá no terceiro andar.
estava meio que escondendo do comprometimento com a obra. Estava meio fora de sintonia. Isso é muito importante para nós. Meus irmãos, não podemos cair no sono de não nos comprometer com a obra. Eu tenho dito, nós estamos passando por uma grande dificuldade financeira. Eu sei que alguns irmãos possivelmente perderam seus empregos. Porém, a obra, meus irmãos, não para. E aquele que está trabalhando tem que contribuir com a obra. A obra não é minha. A obra não é específica da Igreja Batista Apostolândia, mas a obra é do Senhor. E alguns irmãos, pela ausência presencial nos cultos, deixaram de contribuir com a igreja. Estamos passando por um aperto, talvez por causa do seu comprometimento financeiro com a igreja. Mas tem um outro ponto que eu quero destacar nesse sono, nessa história que nos traz lições práticas para esse tempo. O sono impróprio do crente, quarto, é não acreditar, e muitos não acreditam, que serão responsabilizados. Deus vai cobrar tanto da minha pessoa, da minha responsabilidade, quanto da sua responsabilidade. Talvez você tenha dormido aí no ponto de não acreditar que você será responsabilizado pelos seus atos, por aquilo que você deixou de fazer e praticar, ou por aquilo que você fez que não era agradável. Você será responsabilizado. Talvez esse jovem Eutico estava achando, deixa para lá, deixa Paulo pregar, deixa a coisa acontecer, e eles estavam num sono impróprio, achando que não seria responsabilizado pelos seus atos. Tanto foi responsabilizado pelos seus atos que ele caiu da janela e morreu. Mas aprove a Deus, ter lá o apóstolo Paulo que o ressuscitou. Então é muito importante esses 4 pontos que eu destaquei para a nossa reflexão. Não durma, meu querido, no ponto, não durma na janela. Não tenha um sono impróprio. Talvez você esteja num sono impróprio, então é momento de sair da caverna, de sair da cama espiritual e começar a fazer, esperar sempre uma mensagem não confortadora, mas sempre uma mensagem vinda do céu. Que você não ache que já aprendeu tudo, que você não tenha essa convicção de que não tem nada o que aprender, sempre há o que aprender. Que você se comprometa com a obra, saia desse sono e se comprometa com a obra. Que você não fique pensando que você não será responsabilizado. Você será responsabilizado. Saia desse sono, dessa inércia espiritual. E que Deus possa nos abençoar nesta noite. E que domingo possamos estar juntos. Não nos abraçando porque não poderá nos abraçar. Mas que possamos estar juntos lá, pelo menos olhando um no outro e dizendo, graças a Deus, porque o pior já passou. Que Deus nos abençoe, até domingo se Deus quiser. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, pela tua mensagem, pelo convite ao despertamento espiritual do sono, que nós possamos nos despertar para isso e que nós possamos, ó Pai, sermos gratos ao Senhor por todas as dádivas derramadas sobre nós. Abençoa cada irmão nessa noite. Abençoa a tua igreja, todos os irmãos da Igreja Batista Bortolândia. Visita, ó Deus, cada enfermo da nossa igreja, curando cada um deles. Livra-nos de todo o mal. Nos dê condições espirituais e financeiras de ter o pão de cada dia. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Tenha uma ótima quarta-feira e um ótimo restante de semana. Domingo estaremos juntos, se Deus quiser.